E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou dar continuidade aqui no assunto sobre crimes contra a administração pública, referente ao Código Penal. Eu fiz um vídeo com algumas questões sobre crimes contra a administração pública e resolvi fazer esse mapa mental, pois é um assunto muito cobrado em provas e muitos têm dificuldade, pois são de certa forma parecidos e utilizei cores diferentes, coloquei negrita, algumas eu grifei já para ajudar não a decorar, mas a memorizar os pontos mais relevantes que faça com que lembre de que se trata cada artigo, parágrafo, inciso, seja o que for. Aqui nesse momento irei falar crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Artigo 312 do Código Penal. Apropriar-se, você vai lembrar de peculato. Vamos lá. Quem vai apropriar-se? O funcionário público, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. As palavras-chave que podem ajudá-lo a retomar ao assunto. Apropriar-se, funcionário público, bem móvel, público ou particular de que tenha posse em razão de quê? Do cargo. Tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Diz respeito ao quê? Concussão? Não, mas a peculato. Parágrafo 1º. Aplique-se mesma pena se o funcionário, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai. Aqui teve um erro de digitação, depois eu vou corrigir. Subtrai, concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Então vai incorrer na mesma pena o funcionário público. Então aqui tem as características que facilite a memorização para que você saiba de que trata. Isso daqui trata de concussão. A banca pode colocar esse exemplo aqui e informar que isso aqui diz respeito à concussão. Na verdade, não diz respeito à concussão, diz respeito ao quê? A peculato. Então, liga um assunto a outro. Peculato culposo. Parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente no crime de outrem, ou seja, no crime de outra pessoa, diz respeito a quê? A peculato culposo. Isso aqui já foi questão de prova. Colocou essa citação e diz que era outra citação, por exemplo, era peculato apropriação. Então aqui diz respeito ao que? Esse funcionário, as palavras-chave para você memorizar. Funcionário culposamente crime de outrem diz respeito ao que? Peculato culposo. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano antecede a sentença irrecorrível, ou seja, que não transitou julgado. Vai o que? Extinguir a punibilidade. No caso do parágrafo anterior, que é esse aqui, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se é posterior, reduz pela metade a pena. Então, eu já vi a questão também, colocou essa citação, em vez de colocar aqui era peculato culposo, colocou outra citação. Tipo como se fosse peculato apropriação ou qualquer outra coisa. Aí tipo afirmou, diz respeito a, por exemplo, peculato apropriação. Então, diz respeito a outra coisa. Então, quando citar aqui reparação de danos que antecede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, ou se posterior reduz pela metade, quando citar esse assunto, você vai lembrar de quê? Peculato culposo. Para você acertar as questões, você tem que saber ligar um assunto ao outro. Isso diz respeito a isso daqui. Isso daqui diz respeito a isso daqui. E você não vai decorar, você vai memorizar as palavras-chave. E vai fazer uma leitura corriqueira no artigo todo, no parágrafo todo, normalmente. Peculato mediante erro de outrem.
313, apropriar-se. Olha que o assunto sempre puxa peculato, apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, desculpa, no exercício do cargo, ó, informação importante, recebeu por erro de outrem. Também teve a questão que citou esse exemplo. Aí ela fala que se refere a tal coisa. Então ela vai se referir ao quê? Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outro diz respeito ao quê? Que você vai lembrar? Diz respeito a erro de outro, ou seja, de outra pessoa. Você vai lembrar de quê? Peculato, mediante erro de outrem. Inserção de dados falsos em sistema de informações. Na verdade, eu ia fazer o material só nos que caíram mais em provas, mas depois eu achei por bem fazer logo de tudo. Deu muito trabalho para preparar esse material, formatar e tal, mas eu creio que vai ajudar muitas pessoas. Então vamos lá. Inserção de dados falsos em sistema de informações. 313A. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou em banco de dados de quem? Da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si, para outro ou para causar dano. Então, essa informação aqui diz respeito a inserir ou facilitar, que já está até dando uma dicasinha aqui, inserção de dados falsos em sistemas de informatização. Então, esses pontos mais relevantes diz respeito a esse daqui. Agora, modificação, alteração não autorizadas de sistema de informação. Modificar ou alterar quem? O funcionário. O sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Então diz respeito ao que aqui? É esse assunto aqui. A banca colocou esse assunto, modificar, alterar um funcionário e tal, sem autorização. Aí você vai lembrar de que? Modificação ou alteração não autorizada. Parágrafo 1. As penas são aumentadas de que? Em dobro? Em um quarto, um quinto? Não, um terço até a metade. Então esse é um assunto muito importante aqui, esse detalhe, porque a banca pode colocar outra informação aqui. A modificação, alteração, se a modificação, alteração resultar dano para quem? Para a administração pública ou para o administrado. Há essas duas situações aqui. Então você fica esperto nos pontos que a banca pode alterar para fazer com que você erre na questão. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tem a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente. A banca pode colocar apenas totalmente, ou então somente parcialmente. Há duas situações aqui, então você já fique atento. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa, ou seja, diferenciada da que está estabelecida em decreto? Não, em lei. A banca pode colocar em decreto ou então qualquer outra coisa aqui. Então você tem que ver os pontos também que a banca pode alterar para você memorizar. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Dar às verbas ou rendas públicas diversa, a aplicação diversa. Então esse assunto aqui, das verbas, rendas públicas, tal, você vai lembrar de quê? Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Então você procura ver as palavras-chave para retomar do que se trata, porque a banca ela usa muito isso, ela cita a citação e fala aqui, por exemplo, excesso de exação é isso daqui.
Então é importante você lembrar uma coisa, ligar uma coisa à outra. Tanto que eu utilizei cores diferentes também para ajudá-lo na memorização. Concussão é muito cobrado em provas daqui. Concussão, exigir. Exigir, concussão. Parecido para outra, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Por exemplo, no outro vídeo, tem uma questão de prova que caiu, que o funcionário estava de licença. Ele praticou o ato ilícito. Ou seja, ele estava de licença, ele estava o quê? Fora da função. Então, incorreu em quê? Concussão. E o CESP, ele utiliza muita situação hipotética, coloca um texto lá, tal, e depois faz a pergunta. Então, por isso você não tem que decorar, você tem que memorizar as palavras-chave para retomar do que se trata e procurar entender para que você, quando o CESP colocar a situação hipotética, parafrasear o artigo, você vai saber do que se trata. Por exemplo, ainda que fora da função pública. Ainda que fora da função pública é um exemplo de que licença, está de licença, que foi o caso da questão. E assumi-la, mas outro detalhe, em razão dela, ou seja, da função pública, vantagem indevida. Então, muita atenção nos estudos. Excesso de exação. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social. Funcionário, tributo, contribuição social, já de cara o que você vai lembrar? De concussão? Não. De emprego irregular de verbas ou rendas públicas? Ó, isso aqui tem tudo a ver com isso daqui, ó. A banca pode colocar esse exemplo aqui e afirmar que diz respeito ao quê? Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Por isso é importante você memorizar os pontos mais relevantes. Diz respeito a tributo e contribuição social, o que você vai lembrar? Excesso de exação. As dicas aqui é para te ajudar a acertar questões de prova. Então vamos lá. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social de que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório gravoso, que a lei não autoriza. Funcionário, tributo, contribuição social, cobrança, vexatório gravoso. O que você vai lembrar? Excesso de exação. Parágrafo 2º. Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente, para recolher aos cofres públicos. Então, diz respeito a esse assunto. Corrupção passiva. Mas eu vou dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar muito grande. Eu vou dar continuidade. Desde já, deixe o seu like, se inscreva no canal. É isso aí.